A Argentina, localizada na América do Sul, é um país com uma história rica e vibrante que remonta a milênios. Desde as antigas civilizações indígenas, até o período colonial e a luta pela independência, a Argentina testemunhou uma série de eventos significativos. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada abrangente pela história da Argentina, explorando suas raízes ancestrais até os dias atuais. Antes da chegada dos colonizadores europeus, várias culturas indígenas floresceram nas terras que hoje compõem a Argentina, deixando um legado duradouro, que ainda é evidente na sociedade contemporânea. Entre as civilizações indígenas mais proeminentes na Argentina, destacam-se os Mapuches, Guaranis e Quilmes, entre outros. Esses grupos étnicos possuíam estruturas sociais complexas, economias diversificadas, e desenvolveram formas distintas de organização política e cultural. Os Mapuches, por exemplo, ocupavam principalmente as regiões dos Andes e do sul da Argentina. Eles eram um povo guerreiro conhecido por sua resistência contra as invasões estrangeiras. Sua economia baseava-se na agricultura, pecuária e coleta de recursos naturais, como madeira e produtos vegetais. Além disso, eles possuíam um sistema de organização social baseado em clãs e chefias locais. Os Guaranis eram outro grupo indígena importante na Argentina. Eles habitavam principalmente as regiões nordeste do país, e possuíam uma cultura rica e sofisticada. Os Guaranis eram agricultores habilidosos, cultivando principalmente milho, mandioca e feijão. Eles também eram conhecidos por suas habilidades em tecelagem, cerâmica e produção de artefatos de pedra. A organização social dos Guaranis era baseada em aldeias lideradas por um chefe e conselho de anciãos. Os Quilmes eram uma civilização indígena que habitava a região noroeste da Argentina, nas proximidades da cidade de Tucumã. Eles construíram impressionantes povoados fortificados nas encostas das montanhas, onde praticavam agricultura em terraços. Os Quilmes tinham uma economia baseada na agricultura, produzindo principalmente milho, feijão e abóbora. Eles também eram habilidosos artesãos, produzindo cerâmicas decorativas e têxteis. Essas civilizações indígenas estabeleceram uma profunda conexão com a terra e o meio ambiente, desenvolvendo práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais. Suas crenças espirituais, rituais e mitologia também desempenharam um papel central em suas sociedades. A chegada dos colonizadores espanhóis a partir do século XVI trouxe mudanças significativas para essas civilizações indígenas. As culturas indígenas foram afetadas pela colonização, com a introdução de novos sistemas sociais, religiões e práticas culturais europeias. Apesar dos impactos da colonização, as influências indígenas ainda são evidentes na cultura argentina contemporânea. A língua espanhola falada na Argentina incorpora muitos termos indígenas, e a culinária argentina possui influências indígenas, como o uso do milho e da mandioca. Ao estudar as civilizações indígenas da Argentina, podemos apreciar a riqueza e a diversidade cultural que moldaram a história do país. Essas culturas indígenas deixaram um legado valioso, que deve ser valorizado e respeitado como parte integral da identidade argentina. A colonização espanhola na Argentina teve início no século XVI, quando as primeiras expedições espanholas chegaram à região. A conquista e colonização da área foram lideradas por exploradores, como Juan Díaz de Solís e Pedro de Mendoza. No entanto, a colonização inicial enfrentou várias dificuldades, incluindo resistência indígena e condições geográficas adversas. Em 1776, a região foi estabelecida como Vice-Reino do Rio da Prata, uma divisão administrativa do Império Espanhol. Buenos Aires, localizada na região do Rio da Prata, tornou-se o centro administrativo e comercial mais importante da região. A colonização espanhola na Argentina teve um impacto significativo na estrutura social e política do país. Durante o período colonial,
A economia da Argentina foi baseada principalmente na exploração do gado e na agricultura, com ênfase na produção de grãos, como trigo e milho. Os espanhóis estabeleceram estâncias e implantaram um sistema de encomenda, que envolvia o trabalho forçado dos indígenas nas fazendas e minas. A presença espanhola também teve um forte impacto na cultura e na religião da Argentina. Os colonizadores impuseram sua língua, o espanhol, e sua religião, o catolicismo. As missões jesuítas desempenharam um papel importante na evangelização dos indígenas e na expansão do domínio espanhol na região. No final do século XVIII e início do século XIX, sentimentos de independência e nacionalismo começaram a surgir na Argentina. Influenciados pela Revolução Francesa e pelas ideias iluministas, os argentinos buscaram sua emancipação do domínio espanhol. Liderados por figuras proeminentes, como Manuel Belgrano e José de San Martín, os movimentos de independência ganharam força. Em 1816, a Argentina declarou formalmente sua independência da Espanha. No entanto, a luta pela independência não terminou imediatamente, e o país enfrentou conflitos internos e guerras civis durante o século XIX. Em resumo, a colonização espanhola na Argentina desempenhou um papel fundamental na formação histórica e cultural do país. A exploração econômica, a imposição de instituições coloniais, a influência na língua e na religião, bem como os movimentos de independência, foram aspectos centrais do enredo histórico nacional argentino. A Revolução de Maio de 1810 foi um evento crucial na história da Argentina, marcando o início do processo de independência do domínio espanhol. Aconteceu em Buenos Aires, então parte do vice-reino do Rio da Prata. A revolução foi impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo a invasão napoleônica da Espanha, a crescente insatisfação com o domínio espanhol, e as tensões sociais e econômicas na região. No dia 25 de maio de 1810, a população de Buenos Aires, liderada por um grupo de intelectuais, comerciantes, militares e membros da elite crioula, reuniu-se na Praça de Maio. Nesse encontro, decidiram formar uma junta de governo para substituir as autoridades espanholas. A junta era composta principalmente por crioulos, já que os espanhóis peninsulares foram amplamente excluídos do processo. A Revolução de Maio não buscou inicialmente a independência absoluta da Espanha, mas sim a defesa dos direitos do rei deposto, Fernando VII, contra o domínio francês. No entanto, ao longo do tempo, a ideia de independência ganhou força entre os líderes revolucionários. A Revolução de Maio teve um impacto significativo na região do Rio da Prata. O movimento se espalhou para outras partes do vice-reinado, como a atual Bolívia e o Paraguai, e contribuiu para o fortalecimento do sentimento nacionalista. A junta de governo estabelecida em Buenos Aires enfrentou desafios internos e externos, incluindo tentativas de contra-revolução e a guerra contra as forças leais à coroa espanhola. Essa revolução foi um marco importante na história argentina, pois representou o início de um processo de independência que levaria à formação do Estado argentino e à emancipação do domínio espanhol. A Revolução de Maio de 1810 é comemorada até hoje como um feriado nacional na Argentina, celebrando a luta pela liberdade e a afirmação da identidade nacional. A Guerra da Independência na Argentina foi um conflito armado que ocorreu entre 1810 e 1818, resultando na libertação do país do domínio colonial espanhol. Foi um capítulo crucial na história argentina, marcado pela luta pela autonomia e a consolidação do sentimento nacional. O processo de independência da Argentina começou com a Revolução de Maio de 1810, que estabeleceu um governo local em Buenos Aires, e contestou a autoridade do vice-reinado espanhol. A resistência contra o domínio espanhol se espalhou por diferentes regiões do país, impulsionada por ideais de liberdade, igualdade e autodeterminação. A guerra foi caracterizada por uma série de conflitos armados, tanto internos quanto contra as forças espanholas.
Entre os principais eventos estão as batalhas de Tucumã, Salta, Chacabuco e Maipu, que resultaram em vitórias decisivas para as forças independentistas, lideradas por figuras como José de San Martín e Manuel Belgrano. A partir de 1816, com a Declaração de Independência da Argentina, o país se consolidou como uma nação soberana, embora a luta contra as tropas espanholas tenha continuado até 1818, quando as últimas resistências foram vencidas. A Guerra da Independência não apenas garantiu a libertação da Argentina, mas também inspirou movimentos independentistas em outras partes da América Latina. Esse conflito histórico teve consequências significativas para a Argentina, moldando sua identidade nacional e estabelecendo as bases para a construção de uma república independente. Além disso, a guerra destacou a importância de líderes como San Martín e Belgrano, cujas contribuições se tornaram parte integral do imaginário coletivo argentino. O estudo da Guerra da Independência Argentina envolve uma ampla gama de fontes históricas, incluindo documentos oficiais, correspondências, relatos de testemunhas oculares e obras acadêmicas. Essas fontes fornecem uma visão detalhada dos eventos, estratégias militares, conflitos políticos e o impacto duradouro da guerra na sociedade argentina. A organização nacional na Argentina foi um processo político que ocorreu no século XIX, após a Guerra da Independência, e teve como objetivo estabelecer a estrutura política, econômica e social do país. Esse período foi marcado por profundas transformações e debates em torno da unidade nacional, da organização governamental e do modelo de desenvolvimento a ser adotado. Após a independência, a Argentina enfrentou desafios para consolidar sua identidade nacional e estabelecer um governo estável. A organização política do país passou por diferentes fases, desde uma confederação até a centralização do poder nas mãos do governo nacional. Essas mudanças refletiam as tensões entre as províncias e a necessidade de fortalecer a autoridade central. Um dos marcos mais importantes desse período foi a Constituição de 1853, que estabeleceu o sistema republicano representativo e definiu a estrutura do governo argentino. Essa Constituição estabeleceu a divisão dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário, bem como os direitos e garantias individuais dos cidadãos. Além das questões políticas, a organização nacional também abordou a questão econômica e social. A Argentina passou por um processo de modernização e expansão econômica, impulsionado principalmente pela exportação de produtos agrícolas, como carne e cereais. O governo implementou políticas de incentivo à imigração e à colonização de terras, com o objetivo de aumentar a produção agrícola e promover o crescimento econômico. No campo social, surgiram movimentos e debates em torno da educação, da legislação trabalhista e dos direitos das mulheres. Houve um esforço para criar instituições educacionais e promover a alfabetização em todo o país. Também foram estabelecidas leis trabalhistas, que buscavam proteger os direitos dos trabalhadores e melhorar suas condições de trabalho. A organização nacional foi um período de consolidação da Argentina como uma nação unificada, que buscava estabelecer uma ordem política e social estável. Esse processo foi marcado por debates e disputas políticas, tanto entre as diferentes províncias, quanto entre diferentes visões de desenvolvimento econômico e social. A expansão econômica na Argentina refere-se a um período de crescimento e desenvolvimento econômico acelerado, que ocorreu principalmente no final do século XIX e início do século XX. Foi um período em que a Argentina se tornou uma das economias mais prósperas e industrializadas da América Latina. A expansão econômica foi impulsionada principalmente pelo setor agroexportador. A Argentina era conhecida como celeiro do mundo, devido à sua capacidade de produzir grandes quantidades de produtos agrícolas, como carne bovina, trigo e milho. A introdução de tecnologias modernas, como máquinas agrícolas e métodos de cultivo avançados, aumentou significativamente a produtividade agrícola do país.
A construção de uma extensa rede ferroviária foi um fator crucial para o crescimento econômico. As ferrovias facilitaram o transporte de produtos agrícolas das áreas rurais para os portos, permitindo uma maior exportação. Além disso, a expansão da rede ferroviária contribuiu para a integração regional e nacional, conectando diferentes regiões do país e facilitando o comércio interno. A imigração em larga escala também desempenhou um papel importante na expansão econômica. Milhões de imigrantes, principalmente da Europa, foram atraídos para a Argentina em busca de oportunidades econômicas. Eles contribuíram para o crescimento da população, forneceram mão de obra para os setores agrícola e industrial, e trouxeram consigo conhecimentos e habilidades, que impulsionaram o desenvolvimento econômico. Durante esse período, houve um crescimento significativo da indústria manufatureira. Novas fábricas foram estabelecidas, especialmente nas áreas urbanas, e a produção industrial expandiu-se para atender à crescente demanda interna e externa. A Argentina começou a fabricar produtos como têxteis, máquinas, produtos químicos e produtos alimentícios processados, reduzindo sua dependência das importações. A expansão econômica também trouxe mudanças sociais e urbanas. As cidades cresceram rapidamente, com a construção de novos edifícios e infraestruturas. Surgiram bairros industriais e residenciais, e a urbanização se intensificou. A classe média e os trabalhadores urbanos aumentaram, refletindo a diversificação da economia e a ascensão da indústria. No entanto, a expansão econômica também teve suas desigualdades e desafios. Grande parte da riqueza e do poder estava concentrada nas mãos de uma elite agrária e empresarial, enquanto a maioria da população enfrentava condições precárias de trabalho e pobreza. As disparidades sociais e econômicas se acentuaram, gerando tensões e conflitos que mais tarde desafiariam o modelo de desenvolvimento adotado. A ditadura na Argentina refere-se ao período de governo autoritário que ocorreu no país entre 1976 e 1983. Foi caracterizada por uma repressão brutal e sistemática aos direitos humanos, resultando em milhares de desaparecimentos, torturas, execuções sumárias, e violações generalizadas dos direitos civis e políticos. A ditadura teve início em 24 de março de 1976, quando um golpe militar derrubou a presidente Isabel Perón. Os militares assumiram o poder e formaram uma junta militar, composta pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa junta militar exerceu um controle rígido sobre o país, implementando políticas econômicas neoliberais, censurando a imprensa, restringindo as liberdades civis, e perseguindo opositores políticos. Durante esse período, o governo militar estabeleceu centros clandestinos de detenção e tortura, como a Escola de Mecânica da Armada, ESMA, e Campo de Maio, onde prisioneiros políticos eram mantidos em condições desumanas, e submetidos à tortura física e psicológica. Muitos desses prisioneiros foram desaparecidos, ou seja, foram sequestrados e mortos sem deixar rastros, sendo seus corpos frequentemente jogados ao mar, ou enterrados em locais desconhecidos. A ditadura também implementou uma política econômica baseada no liberalismo, que incluía medidas de austeridade, privatizações e abertura comercial. Essas políticas resultaram em uma crise econômica profunda, aumentando a desigualdade social e a pobreza. O regime militar justificou suas ações como uma resposta à ameaça do comunismo e da subversão interna. No entanto, a maioria das vítimas da ditadura eram civis desarmados, incluindo estudantes, sindicalistas, intelectuais, ativistas de direitos humanos, e membros de organizações políticas e sociais. O fim da ditadura ocorreu em 1983, após uma série de manifestações populares e pressão internacional. O país realizou eleições democráticas, e Raul Alfonsín foi eleito presidente. Ele estabeleceu a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, responsável por investigar os crimes cometidos durante a ditadura. A ditadura argentina deixou um legado de trauma e dor para as vítimas e suas famílias.
A busca por justiça e memória ainda é uma questão importante na Argentina, com esforços contínuos para responsabilizar os perpetradores dos crimes da ditadura e garantir a não repetição dessas violações dos direitos humanos. A transição democrática na Argentina refere-se ao período de mudança política, que ocorreu a partir do final da década de 1970, até meados da década de 1980, quando o país passou de um regime autoritário para um sistema democrático. Foi um processo complexo e desafiador, marcado por eventos significativos e transformações políticas, sociais e institucionais. A transição democrática foi precedida por um período de ditadura militar que durou de 1976 a 1983. Durante esse período, o país foi governado por uma junta militar que tomou o poder através de um golpe de Estado. A ditadura militar reprimiu brutalmente a oposição política, com violações generalizadas dos direitos humanos, desaparecimentos forçados e tortura. A economia também enfrentou sérios desafios, com altos índices de inflação e recessão. No entanto, a partir do final da década de 1970, surgiram movimentos sociais e políticos, que pressionavam pela restauração da democracia. Organizações de direitos humanos, como as Mães da Praça de Maio, denunciaram as violações dos direitos humanos e exigiram justiça. Protestos populares e mobilizações estudantis também ocorreram em todo o país. Em 1982, a Guerra das Malvinas, entre a Argentina e o Reino Unido, serviu como um ponto de virada na transição democrática. A derrota argentina na guerra enfraqueceu ainda mais o regime militar e aumentou o clamor por mudança. A derrota militar nas Malvinas abriu espaço para um processo de abertura política. Em 1983, ocorreram eleições presidenciais que marcaram o retorno à democracia. Raul Alfonsín foi eleito presidente, e assumiu o cargo em 10 de dezembro daquele ano. O governo de Alfonsín foi caracterizado por um compromisso com os direitos humanos, e a realização de julgamentos dos responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Também foram implementadas reformas políticas e econômicas, para fortalecer as instituições democráticas e reativar a economia. A transição democrática na Argentina não foi isenta de desafios. O país enfrentou uma série de dificuldades, incluindo uma economia instável, inflação alta e conflitos sociais. No entanto, o processo democrático continuou, e a Argentina realizou eleições subsequentes e passou por diferentes governos democráticos. O julgamento dos crimes da ditadura militar na Argentina refere-se ao processo de responsabilização dos perpetradores dos abusos de direitos humanos, cometidos durante o período de 1976 a 1983. Após o fim da ditadura, a Argentina passou por um processo de transição democrática, que incluiu a busca por verdade, justiça e reparação. No início da década de 1980, o governo de Raul Alfonsín estabeleceu a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, cujo objetivo era investigar as violações dos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. O relatório final da CONADEP, intitulado Nunca Mais, foi publicado em 1984, e documentou os abusos cometidos, incluindo desaparecimentos forçados, tortura e assassinatos. Com base nas descobertas da CONADEP e no clamor por justiça, foram iniciados os julgamentos dos responsáveis pelos crimes da ditadura. O marco inicial foi o julgamento das juntas militares em 1985, no qual os principais líderes militares foram processados e condenados por violações dos direitos humanos. Apesar dos avanços iniciais, a continuidade dos julgamentos enfrentou obstáculos devido a leis de anistia, que buscavam proteger os perpetradores dos crimes da ditadura. No entanto, a pressão das organizações de direitos humanos, e a persistência de familiares das vítimas, levaram à revogação dessas leis na década de 2000. A partir de então, os julgamentos dos crimes da ditadura foram retomados com maior vigor.
Tribunais especiais foram criados para investigar e processar os acusados de violações dos direitos humanos. Foram realizados julgamentos em todo o país, abrangendo uma ampla gama de crimes, desde os casos mais emblemáticos de desaparecimentos forçados, até os abusos cometidos em centros clandestinos de detenção e tortura. Um marco significativo foi o julgamento conhecido como Julgamento da ESMA, Escola de Mecânica da Armada, um dos maiores centros de detenção ilegal durante a ditadura. O julgamento da ESMA resultou em numerosas condenações, e serviu como um símbolo da busca por justiça na Argentina. Além disso, a colaboração internacional desempenhou um papel importante nos esforços de responsabilização. Através do princípio da jurisdição universal, países estrangeiros puderam processar indivíduos acusados de crimes contra a humanidade, cometidos durante a ditadura argentina. Os julgamentos dos crimes da ditadura continuam até os dias atuais, com esforços contínuos para responsabilizar os perpetradores e garantir a justiça para as vítimas. Esses processos judiciais têm como objetivo, não apenas punir os culpados, mas também promover a memória coletiva, a reconciliação, e a construção de uma sociedade democrática, baseada no respeito aos direitos humanos. As políticas de memória, verdade e justiça são um conjunto de medidas e iniciativas implementadas por governos e sociedades para lidar com períodos de violações graves dos direitos humanos, como ditaduras e regimes autoritários. Na Argentina, essas políticas têm sido especialmente relevantes devido à experiência traumática da ditadura militar, que ocorreu entre 1976 e 1983. Após o fim da ditadura, a Argentina iniciou um processo de transição democrática, e enfrentou o desafio de lidar com o legado do período autoritário. Uma das principais iniciativas nesse sentido, foi a criação da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, em 1983. A CONADEP tinha como objetivo investigar as violações dos direitos humanos ocorridas durante a ditadura, e documentar os casos de desaparecimento forçado, tortura e assassinato. O relatório final da CONADEP, intitulado Nunca Mais, foi publicado em 1984, e se tornou uma referência importante na busca pela verdade e justiça. Além da CONADEP, outras medidas foram tomadas para enfrentar as violações do passado. Em 1985, foi aprovada a Lei de Ponto Final, que estabelecia um prazo para o julgamento dos crimes da ditadura. No entanto, essa lei foi considerada insuficiente por muitos, e enfrentou críticas por sua limitação temporal. Em 2003, durante o governo de Néstor Kirchner, foi revogada a Lei de Ponto Final e a Lei de Obediência Devida, abrindo caminho para a retomada dos processos judiciais contra os responsáveis pelos crimes da ditadura. A partir desse momento, houve um impulso significativo na busca por justiça. Tribunais especiais foram estabelecidos para julgar os crimes de lesa humanidade, e muitos ex-militares e agentes do Estado envolvidos nas violações foram levados a julgamento. Houve também uma maior conscientização e mobilização da sociedade civil, com organizações de direitos humanos desempenhando um papel fundamental na promoção da memória e na defesa dos direitos das vítimas. As políticas de memória, verdade e justiça também se manifestaram através da criação de espaços de memória, como o Parque da Memória em Buenos Aires, que homenageia as vítimas da ditadura, e do desenvolvimento de programas educacionais, que visam transmitir o conhecimento sobre esse período sombrio da história argentina às gerações mais jovens. Em suma, as políticas de memória, verdade e justiça, na Argentina, refletem a busca contínua pela justiça, a valorização da memória coletiva, e a promoção dos direitos humanos. Elas são fundamentais para confrontar os traumas do passado, construir uma sociedade mais democrática, e garantir que as violações dos direitos humanos não se repitam. Os desafios sociais e econômicos atuais na Argentina são complexos e abrangentes, refletindo a conjuntura do país. No contexto social, um dos principais desafios é a desigualdade socioeconômica,
que se manifesta por meio da distribuição desigual de renda e oportunidades. Essa disparidade resulta em altos índices de pobreza e exclusão social, especialmente em áreas urbanas e regiões mais vulneráveis. Além disso, a Argentina enfrenta desafios relacionados à segurança pública e à criminalidade. A criminalidade, incluindo delitos violentos e organizados, afeta a sensação de segurança da população, e requer esforços para fortalecer a aplicação da lei e melhorar as condições de segurança em comunidades afetadas. No âmbito econômico, o país enfrenta desafios como a instabilidade financeira, altas taxas de inflação e um alto nível de endividamento público. Esses fatores afetam a confiança dos investidores, limitam o crescimento econômico sustentável e dificultam a criação de empregos. A falta de competitividade da economia argentina, em termos de produtividade, inovação e ambiente de negócios, também representa um desafio a ser enfrentado. Adicionalmente, a Argentina enfrenta desafios ambientais, incluindo a degradação dos recursos naturais, e a necessidade de uma abordagem sustentável para questões como a poluição e a mudança climática. O país precisa adotar medidas para promover a sustentabilidade ambiental, equilibrando o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente para as gerações futuras. Esses desafios sociais e econômicos estão interligados e exigem uma abordagem holística. O governo, em parceria com atores da sociedade civil, deve implementar políticas públicas eficazes para enfrentar esses desafios. Isso inclui a promoção de políticas de inclusão social, investimentos em educação e treinamento, estímulo à inovação e empreendedorismo, além de medidas para fortalecer a segurança pública e implementar estratégias de desenvolvimento sustentável. É fundamental que os desafios sociais e econômicos sejam abordados de forma integrada, considerando as dimensões históricas, políticas e culturais da Argentina. Somente através de uma análise aprofundada e de medidas concretas, o país poderá superar esses desafios e promover uma sociedade mais equitativa e próspera para todos os seus cidadãos. A arquitetura e a arte na Argentina refletem uma rica diversidade de influências culturais e estilos ao longo da história do país. Desde as culturas indígenas pré-colombianas, até a colonização espanhola e a imigração maciça no século XIX, a arquitetura e a arte na Argentina têm sido moldadas por diferentes épocas e correntes estéticas. A arquitetura colonial espanhola deixou uma marca significativa no país, com edifícios religiosos como igrejas e catedrais, que apresentam elementos barrocos e neoclássicos. Um exemplo notável é a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, construída no século XVIII. No século XIX, com a chegada de imigrantes europeus, principalmente da Itália e da França, ocorreu um florescimento da arquitetura neoclássica e arte nouveau. A Avenida de Maio, em Buenos Aires, é um exemplo emblemático desse período, com seus edifícios imponentes e fachadas elaboradas. No início do século XX, a arquitetura moderna ganhou destaque com a influência de arquitetos como Le Corbusier e Walter Gropius. Um marco significativo desse movimento é o edifício Cavanave, projetado por Ernesto Vautier, considerado um dos primeiros arranha-céus modernos da América Latina. A partir da década de 1940, a arquitetura argentina experimentou o surgimento do movimento conhecido como arquitetura brutalista, caracterizado pelo uso de concreto aparente e formas geométricas simples. O Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, MALBA, projetado por Eduardo Catalano, é um exemplo icônico desse estilo. No campo da arte, a Argentina produziu inúmeros artistas renomados. No início do século XX, a figura proeminente foi o pintor e muralista mexicano Diego Rivera, que teve uma influência significativa na arte argentina. Mais tarde, artistas como Antônio Berni, conhecido por suas obras socialmente engajadas, e Chu Solar, que explorou elementos surrealistas e esotéricos, deixaram um legado importante. A arte contemporânea na Argentina é diversa e abrange uma ampla gama de expressões, incluindo pintura, escultura, fotografia, instalações e arte digital.
O país possui uma próspera cena artística, com galerias e museus dedicados à exposição e promoção de artistas contemporâneos argentinos e internacionais. A música e a dança na Argentina são expressões culturais profundamente enraizadas na identidade do país. A diversidade étnica e a influência de diferentes correntes migratórias contribuíram para a riqueza e variedade dessas manifestações ao longo da história. A música folclórica argentina desempenha um papel fundamental na preservação das tradições e na celebração da cultura popular. Gêneros como o chamamé, a chacarera, o samba e o gato são exemplos de ritmos tradicionais que têm suas raízes nas comunidades rurais e indígenas. Instrumentos como a guitarra, o violão, o bombo e o bandoneon são frequentemente utilizados para acompanhar essas músicas, criando uma atmosfera autenticamente argentina. O tango é um dos gêneros musicais mais emblemáticos da Argentina e ganhou reconhecimento internacional. Originado no final do século XIX, em bairros populares de Buenos Aires, o tango expressa sentimentos de melancolia, paixão e nostalgia. Com suas letras poéticas e dança sensual, o tango conquistou o coração de muitos e se tornou um símbolo da cultura argentina. Além do tango, a Argentina também tem uma rica tradição de música clássica. Compositores renomados, como Alberto Ginastera e Astor Piazzolla, trouxeram inovação e originalidade à música erudita argentina, combinando elementos folclóricos com técnicas modernas. As orquestras sinfônicas e os conservatórios de música são importantes instituições que promovem a música clássica no país. A música popular argentina também abraça gêneros contemporâneos, como o rock, o pop e o folk rock. Bandas e artistas como Soda Stereo, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa e Charly Garcia marcaram época e influenciaram o cenário musical argentino. Quanto à dança, além do tango, a Argentina possui uma variedade de estilos e ritmos regionais. As danças folclóricas, como a chacarera, a cueca e o malambo, refletem a diversidade cultural do país e são frequentemente apresentadas em festivais e celebrações. O folclore argentino é caracterizado por movimentos vigorosos, passos marcados e trajes típicos coloridos. Personalidades notáveis da Argentina têm desempenhado um papel significativo em diversos campos, deixando um legado duradouro. Esses indivíduos contribuíram para o desenvolvimento cultural, político, científico e artístico do país, deixando uma marca indelével na história argentina e internacional. Na política, destacam-se figuras como Juan Domingo Perón e sua esposa Eva Perón. Juan Perón foi presidente da Argentina em 3 ocasiões, e implementou políticas voltadas para os direitos trabalhistas e a justiça social. Eva Perón, conhecida como Evita, foi uma líder carismática que defendeu os direitos das classes mais baixas, e se tornou um símbolo do peronismo. Na literatura, a Argentina produziu grandes escritores e poetas. Jorge Luis Borges, um dos mais influentes escritores do século XX, explorou temas como a filosofia, a metafísica e o labirinto do tempo em suas obras. Júlio Cortázar é outro renomado autor argentino, conhecido por suas narrativas experimentais e inovadoras. No campo da ciência, destaca-se o cientista Bernardo Oussay, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1947. Seus estudos sobre o sistema endócrino e a regulação hormonal foram fundamentais para o avanço da medicina. César Milstein, outro cientista argentino, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1984, por seus trabalhos na área de anticorpos monoclonais. No esporte, a Argentina é conhecida mundialmente por seus jogadores de futebol excepcionais. Personalidades como Diego Maradona e Lionel Messi se destacam como ícones do esporte, conquistando títulos e prêmios individuais ao longo de suas carreiras. No campo das artes plásticas, o pintor e escultor argentino, Chu Solar, foi um dos principais representantes do modernismo na América Latina, explorando a fusão de elementos simbólicos e esotéricos em suas obras.
Essas personalidades notáveis e muitas outras, contribuíram para a rica história e cultura da Argentina, deixando um legado que continua a influenciar gerações subsequentes. Ao finalizar este estudo abrangente sobre a história da Argentina, é possível observar a riqueza e complexidade do país ao longo dos séculos. Através de uma análise minuciosa dos principais eventos, personagens e transformações sociais, políticas e econômicas, podemos compreender melhor a trajetória dessa nação sul-americana. Desde os primeiros povos indígenas até os dias atuais, a Argentina passou por um intenso processo de formação e consolidação. A colonização espanhola deixou um legado cultural e arquitetônico marcante, que pode ser apreciado nas cidades coloniais preservadas, e nas influências na língua, religião e costumes. A luta pela independência marcou um momento crucial na história argentina, onde se buscava romper com os laços coloniais e construir uma nação soberana. A partir daí, desafios como a organização nacional, a consolidação do Estado e o desenvolvimento econômico moldaram a trajetória do país. Ao longo do século XX, a Argentina enfrentou períodos de instabilidade política, como a ditadura militar, que deixaram marcas profundas na sociedade e na memória coletiva. A transição democrática e os subsequentes esforços de justiça e verdade buscaram enfrentar essas feridas e construir um país mais inclusivo e democrático. A arte, a música, a literatura e o esporte desempenharam papéis essenciais na identidade argentina, destacando-se personalidades notáveis que se tornaram ícones internacionais. A diversidade cultural e a busca pela expressão artística e intelectual foram características marcantes ao longo da história do país. No presente, a Argentina enfrenta desafios sociais e econômicos, como a desigualdade, a pobreza e a instabilidade econômica. A busca por soluções para essas questões se torna essencial para garantir um futuro mais próspero e equitativo. Em conclusão, a história da Argentina é um reflexo da complexidade humana, com seus momentos de glória, lutas e desafios. A compreensão desse passado é fundamental para a construção de um futuro melhor, baseado na memória, na justiça e na valorização da diversidade cultural e social. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.